Excelentíssimo senhor presidente, colegas deputados, hoje é dia 19 de junho de 2019. No dia 17 de junho, há 2 dias atrás, no ano de 1892, nós presenciamos no estado do Rio Grande do Sul a assunção ao poder de Júlio de Castilhos. Era o fim do governicho, período de governo composto por lideranças federalistas e com viés liberal. E eu confesso, colegas, que não poderia, nessa data histórica, deixar de vir a essa tribuna para manifestar a minha oposição a certas tendências do Estado do Rio Grande do Sul de venerar autocratas. É inconcebível para mim, meus caros colegas deputados, que tenhamos no parlamento, na entrada, uma frase que representa a fé na democracia representativa, que afirma, como está lá exposto na entrada, que povo sem parlamento é povo escravo, e ao mesmo tempo nós temos aqui, na antessala do plenário 20 de setembro, uma homenagem a Júlio de Castilhos, exatamente alguém formado no positivismo filosófico, filosofia essa que deu ensejo aos regimes políticos que foram os maiores opositores à democracia representativa no Brasil. É inconcebível que nós tenhamos um busto elogiando, homenageando a história, por exemplo, de Getúlio Vargas, dentro do parlamento, quadros de Getúlio Vargas na presidência, ele, um seguidor do castilismo, sendo que foi, quando presidente da República do Brasil, alguém que levou o positivismo e o castilismo gaúcho ao cenário nacional, aquele que fechou o parlamento brasileiro na década de 30. São essas incongruências, essa falta de fé, de fato, na democracia representativa e na força das instituições que possibilitam, seja de direita ou seja de esquerda, o crescimento dos populismos, a crença de que salvadores da pátria, de que líderes com perfil autocrático serão sempre aqueles capazes de resolver os problemas da população. Talvez essa falta de convicção nas instituições, essa falta de percepção do gaúcho, de que sem instituições sólidas e saudáveis jamais teremos uma democracia estável, é que faz com que ainda no ano de 2019 nós enfrentemos esses problemas, que não são problemas advindos de aspectos ideológicos da direita ou da esquerda, meu caro deputado Thiago Simão. São problemas advindos exatamente de filosofias perniciosas que penetraram no tecido social brasileiro e principalmente no tecido gaúcho ainda no século XIX e que continuam até hoje exercendo uma influência nefasta na política gaúcha, na política brasileira. Não é à toa que o castilismo e o seu sucedâneo, o getulismo, que são doutrinas políticas que fortaleceram o corporativismo, fazem com que ainda em 2019 nós tenhamos muitas corporações lutando e resistindo para que o bem comum seja de fato implementado, seja de fato seguido e que nós observemos muitas vezes o interesse das corporações se sobreporem ao bem comum. Se isso acontece ainda em 2019 é porque ainda não aprendemos com a nossa história. Não é à toa, meu caro deputado Zanquim, que o busto de Gaspar Silveira Martins está lá num canto do Solar dos Câmara, ao passo que aqui nós homenageamos na antessala o Salão Júlio de Castilhos. Não é à toa, talvez, que tenhamos aqui na nossa Praça Central um monumento a Júlio de Castilhos. Alguém que, formado no positivismo, exatamente o tipo de filosofia política que na França gerou o totalitarismo jacobino, e lá nós tenhamos, por exemplo, observado a guilhotina, ao passo que aqui observamos as degolas. Se nós temos esse tipo de fascínio por tiranos, por autocratas, se acreditamos que esse é o tipo de líder que nós temos que exaltar no parlamento gaúcho, curiosamente os líderes que mais desprestigiaram o parlamento, que mais desprestigiaram a representação política, talvez seja esse o motivo de que não tenhamos ainda amadurecido como democracia.
E é por isso que eu não poderia deixar de vir a essa tribuna nessa data histórica para manifestar a minha oposição a esse tipo de homenagem, esse tipo de fascínio, como se isso não tivesse efeito sobre a nossa história. Porque nós, que nos vangloriamos do nosso passado, dos ideais republicanos, e que acreditamos que é a força desse passado e dessa história que dá a força dos gaúchos e que sustenta nosso orgulho no presente, temos que saber sim, que se nós não sabemos de onde viemos, nós não saberemos para onde ir. E se ainda não consolidamos a democracia representativa no Brasil, é porque de fato no passado nós tivemos esses tiranos e ainda no presente os louvamos, equivocadamente. Retornarei a essa tribuna para tratar mais detalhadamente sobre esse tema, para a compreensão das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.